Amados irmãos, querido, dileto ouvinte da palavra de Deus, eu convido a você, meu querido, amado, a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27, para nós meditarmos na palavra do Senhor nesta noite. Que a palavra de Deus, irmãos, é lâmpada para os meus pés e luz para a minha vida. A palavra de Deus, irmãos, ela nos dá força. A palavra de Deus, ela nos alimenta, irmão. A palavra de Deus, irmãos, ela nos rejuvenesce. A palavra de Deus dá vida àqueles que não têm vida. E por isso estamos aqui, irmãos, mediante a sua palavra, para crescermos na graça e no conhecimento. No livro do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, foi lido aqui na leitura oficial, que tem por título Jesus perante Pilatos. Jesus perante Pilatos. Diz assim, versículo 11, 27 e 11. E foi Jesus apresentado ao governador. E o governador interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E Jesus disse-lhe: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, nesta noite eu louvo a Deus pela existência da pessoa bendita de Jesus, irmãos. O Verbo se fez carne e habitou no meio do seu povo. A Bíblia diz que o Verbo veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todo quanto receberam, deu o direito de ser chamados filhos de Deus, os que crêem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente observa que este homem chamado Jesus, o Filho do Deus vivo, o Emmanuel, Deus conosco, ele veio para esta humanidade para trazer a graça, para trazer um fardo leve, porque o nosso jugo, irmão, era pesado diante de Deus. Sabemos que Deus levantou a lei ali, irmãos, e muitas vezes ali a lei era um pouco dura para se vigiar para o povo de Israel. É um povo propenso a desobedecer, era um povo propenso a ir contra Deus, a esquecer da benevolência, dos favores que Deus tem feito para com eles. E Deus muitas vezes permitiu ali e ser introduzido a lei para que o povo pudesse andar, irmãos, no caminho. E a gente vê que muitas vezes, mediante a lei, o povo assim ainda andava fora da lei. Mas o nosso Deus, Ele, com o seu amor misericordioso para com a humanidade, Ele agora veio Ele próprio visitar a humanidade. Ele não precisou usar Moisés, não precisou usar mais o profeta Elias para trazer esta mensagem. Ele mesmo ali se fez carne e habitou no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E a mensagem do Senhor é: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Que o povo viesse se arrepender. Jesus veio trazer, irmãos, um jugo suave. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. E o jugo do Senhor, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Aleluia. Então, ele convidou, irmão, para que a gente pudesse tomar o jugo do Senhor, porque era suave diante de nós. Aleluia. Mas o povo, irmão, com seu coração endurecido, não atentou à voz do Senhor, por inveja. Aleluia. E essa inveja, irmão, veio diretamente do trono, irmão, onde estavam ali os sacerdotes, né? os príncipes dali, vieram diretamente dali, irmãos, colocando, irmãos, no coração daquele povo ali, né? Para repudiar a pessoa de Jesus. Porque, irmãos, eram homens, e Jesus, como homem, fez muitos milagres: mudo falar, paralítico andar, morto ressuscitar. E os judeus, irmãos, os príncipes ali, os sacerdotes, sentiam uma pontinha de inveja, porque ele fazia sinais e ele não podia fazer sinais. O Senhor fazia sinal e ele não podia deixar nenhum sinal. E ali começou a perseguir. E Jesus ali fazendo maravilha. Interessante que muito desses sinais Jesus sempre operou no sábado. E ele guardava a lei, mas não guardava a palavra, que é o mandamento: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo. Ele não amava o próximo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E desfazia do próximo. Era um sepulcro caiado. Aí Jesus veio trazer um jugo leve, e ele não queria que o povo fosse ali submetido à lei. A lei, eu sempre digo, irmãos, em nome de Jesus, a lei era muito dura. Nem eu e nem você tinha condição de cumprir a lei na íntegra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante que Jesus ele veio trazer a graça, ofereceu a graça, de graça. Aleluia. Ele ofereceu o seu amor, ele retribuiu o seu amor para com a humanidade. E a humanidade, irmão, o que retribuiu para Jesus foi, além de dizer para Pilatos: crucifica e solta Barrabás. É interessante que Jesus é levado para o governador. Naquele tempo, o governador ali era, louvado seja o nome do Senhor, Pilatos. E Pilatos, ele estava numa situação onde estava sendo ali oprimido pela multidão, porque aquele resgate de Jesus, aquela prisão de Jesus, foi uma prisão que ali ocorreu muito alvoroço. Muita gente vieram ali para ver a sentença de Jesus, não querendo favorecer Jesus, mas querendo ver a desgraça de Jesus. E o povo começou a fazer pressão, oprimido. Louvado seja o nome do Senhor. E ali açoitado pelos principais de Israel, né, irmãos? Os principais dos judeus, os sacerdotes ali, instigando para que o povo pudesse ali blasfemar contra Jesus, para que o povo ali pudesse realmente ali pedir um clamor em prol de Barrabás, mas que crucificasse Jesus. Irmãos, Barrabás era um homem perverso. Barrabás era um homem, irmãos, que acredito que ele cometeu homicídio ou latrocínio muito perverso para estar preso ali, mas por conta dos costumes naquela época, os romanos tinham costume de soltar um preso nesta época. Aleluia! E ali o povo começou ali a levantar um alvoroço, e os principados começaram a dizer: vamos pedir para soltar Barrabás e crucificar Jesus. E Pilatos ali era governador naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o versículo 11: e foi Jesus apresentado ao governador, e o governador interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E o próprio Pilatos perguntou para Jesus: és tu o rei dos judeus? E a gente vê que no próprio versículo 11,
Jesus diz: tu o dizes, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus era a promessa, Jesus era o Messias tão esperado por Israel. O povo estava clamando, irmão. Na época do Egito ali, o povo estava clamando a Deus pela providência, para Deus levantar um libertador. Deus levantou Moisés, e o povo aqui estava clamando para levantar um libertador, e Deus levantou o seu próprio filho, veio para os seus, mas os seus não receberam. Por que, irmãos? Porque Jesus, irmãos, nasceu na manjedoura, porque Jesus viveu em Nazaré. E alguém chega a dizer: tem alguma coisa que venha boa de Nazaré? Será que tem alguma coisa boa que venha de Nazaré? Louvado seja o nome do Senhor. E alguém julga pela aparência, alguém julga pelo lugar onde você mora. Aleluia. Talvez alguém não dê nada por você, pela comunidade que você mora, desprezando aqui, e ali dá, presta para nada, se ali vai dar, ali não vai dar para nada, ali quem mora ali, é pessoas ali realmente que não serve para nada. Mas eu quero lhe dizer, serve para Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque aquelas vidas existem uma alma, e aquelas almas têm um dono, e o dono da minha alma e da sua alma é Jesus de Nazaré. E alguém diz: será que Nazaré é uma coisa que presta? Que o povo já rejeitava, já fazia um desprezo por Jesus, e ser filho de um carpinteiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nasceu na manjedoura, louvado seja o nome do Senhor. Mas para mostrar, irmão, que o nosso Deus é um Deus simples. Ele enviou o seu filho e permitiu que o seu filho nascesse com a manjedoura, para mostrar a mim e a você que a paz do Evangelho sempre foi a simplicidade e sempre será. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus diz para Pilatos: tu o dizes. Pilatos chega e interroga Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus olha para Pilatos e diz: tu o dizes. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Talvez, irmão, pudesse ser eu ou você, naquele momento que Jesus estava ali, e alguém já estava querendo ver a sua desgraça, e você podia chegar assim: já que eu vou morrer, eu sou o rei do judeu, para realmente querer afrontar, não sou eu mesmo. Mas Jesus disse: tu o dizes que eu sou o rei dos judeus. Sabemos que ele era o rei, ele veio para os seus. Jesus não é apenas rei, Jesus ele é Senhor, porque rei é limitado, mas Senhor, irmão, ele é Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E sendo acusado pelos príncipes, dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Observe, irmão, sendo acusado pelos príncipes e pelos anciãos, ele nada respondeu. Talvez quando Jesus perguntou: tu és o rei dos judeus? Algum dos príncipes, algum dos sacerdotes, talvez naquele momento levantou-se: ele não é nosso rei, ele merece ser crucificado, ele não é rei, não tem nada a ver, não merece ser nosso rei, ele é Satanás, é nosso rei, pode ser rei dos outros. Não do povo judeu não, de Israel não. E o povo começou a desfazer. Mas é interessante que Pilatos, irmãos, ele questionava. Pilatos, ele observava, irmãos, porque estava ali se deparando com uma situação de morte. Então ele tem que ver os fatos, analisar os fatos, os detalhes, para depois acusar, irmãos, se a pessoa será acusada ou não. Mas ele estava vendo os fatos, ali começou, e os principais dos sacerdotes, dos anciãos começaram a desfazer. E diz no versículo 13: disse então Pilatos: não ouves quanto testifico contra ti? Pilatos disse para Jesus: não ouves quantos testificam contra ti? Porque Jesus fez uma pergunta, Pilatos fez uma pergunta a Jesus, e Jesus disse: tu dizes, ficou calado. Irmãos, tem situação que o silêncio ele fala mais alto, e o povo começou a blasfemar, o povo começou a desfazer de Jesus,
E Pilato, versículo 3, assim, disse então Pilato: não ouves quanto testifico contra ti? Ou seja, tu vais ficar calado? Tu não vais se defender diante desta acusação, Jesus? Aí no versículo 14 diz assim: e nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Jesus não abriu a boca, irmãos. Aleluia, glória a Deus. E Pilato ficou maravilhado com aquela situação, porque Jesus, irmão, como qualquer outro homem, podia chegar assim: não, eles estão sendo injustos comigo, porque eu vim em nome do meu Pai, eu fiz milagre, ele podia, irmão, se fosse um homem natural, porque o homem natural normalmente ele quer mostrar a sua bagagem, ele quer mostrar também uma saída. Olha, Pilato, eu fiz cego ver, Pilato. Olha, Pilato, eu fiz surdo ver, Pilato. Ouvir, Pilato. Olha, Pilato, eu fiz manco andar. Olha, Pilato, eu fiz morto ressuscitar. Pilatos, eles estão sendo injustos contra mim. Não, Jesus ficou calado. Jesus não precisa mostrar nada. Aleluia. Porque ele veio para os seus. Era necessário, irmãos, Jesus passar aquele processo. E diz no versículo 14 assim: e nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Pilato estava analisando os fatos, irmão. Pilato não podia chegar assim: eu condeno. Não, irmão, maravilhado. Ele está, porque estava falando uma sentença de morte. Alguém que ia morrer. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E no versículo diz assim: ora, por ocasião das festas, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que o quisesse. Então, um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilato: qual queres que vós soltes, Barrabás ou Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Qual querem que vos solte? O povo embaixo ali, Pilato ali, Barrabás, Jesus. Qual queres que o solte? Jesus ou Barrabás? E diz que os príncipes, irmão, os anciões, eram pessoas que estavam ali, era feito um credo, que ali estava para os orientador espiritual. Começou ali a incentivar o povo para repudiar Jesus e mandar soltar a Barrabás. Barrabás era um assassino, era um homicida, e Barrabás no dia de hoje é o mundo. Aleluia. O povo preferiu o mundo e não quer nada com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para o todo. Mas é interessante, irmãos, porque Pilato sabia que ele vinha por inveja dos judeus, e de ali crucificar por inveja dos judeus. Mas no versículo 19, e estando ele assentado, ou seja, Pilato assentado na sua tribuna, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo. Não entre na questão desse justo, porque no sonho me sofri por causa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Pilato estava no seu trono e recebeu a mensagem que a sua mulher tinha dito: não entre na causa desse justo, porque me sofri por causa deste som, por causa dele. Olha, cuidado com a sentença que vai dar contra esse justo, porque muito sofri por causa dele no sonho. Louvado seja o nome do Senhor. E Pilato ficou mais pensativo, mas já era cauteloso, ficou mais cauteloso. Era a orientação da sua esposa, aleluia, da sua adjutora, da sua companheira, e ela teve uma revelação que ali, que ela viu que aquele homem era justo. Irmãos, então ficou mais cauteloso. Mas os príncipes, dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão
pessoas que estavam ali no credo, pessoas que estavam ali para orientar, era orientador espiritual, estava sempre usando o povo para matar um justo. As pessoas, para fazer justiça, estavam cometendo injustiça. Quem era mau, irmão? Quem matou? Quem roubou? Quem fez coisas para estar ali foi Barrabás, não Jesus. Talvez nos tempos de hoje, era para estar lá, era como um maldito, um desgraçado, mas Jesus, ele pagou o meu preço, irmãos, e hoje estamos aqui, irmão, porque ele morreu para nos salvar, para nos resgatar. Naquele tempo a gente não tinha conhecimento, andava na ignorância. Talvez naquele tempo a gente estava dizendo que só Barrabás que estava vivendo no curso do mundo, porque o mundo, irmão, ele é doce, o pecado é doce que nem mel, mas o final dele é amargo que nem fel. E Barrabás hoje representa o mundo, e Jesus representa, irmão, é a palavra de Deus. Aleluia. E o mundo está rejeitando a Jesus e querendo ficar no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante que no versículo, irmãos, 30 e 21, respondeu o governador e disse: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Parece que eu estou vendo, irmãos, conjecturando aqui a portão. Barrabás, 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 Barrabás. Parece que eu estou conjecturando aqui. Barrabás em cima ali, se exaltando. O povo quer, o povo me ama. Eu sou desgraçado, o povo me ama. O povo me ama nessa, mas o povo me ama. Ele vai querer ser mais um miserável ainda, porque o povo queria Barrabás, que era um miserável. Barrabás. Mas é interessante que no versículo 23, versículo 22, disse-lhe Pilato: que fareis então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe tudo: sejam crucificados. Sejam crucificados. Observe que é uma sentença romana, não é a sentença do povo de Deus. A pior sentença que tem com o povo de Deus ali, irmãos, era a pessoa ser apedrejada. Louvado seja o nome do Senhor. Enforcado, apedrejado, mas morte em cruz não. Levaram justamente para Herodes, para Pilatos, para ser crucificado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante que esse homem chamado Pilatos, um governador, é muito criterioso. Ele diz no versículo 23, o governador, porém, disse: mas que mal ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que mal Jesus lhe fez. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, querido, dileto, talvez você esteja nos ouvindo neste momento, se deparou com este vídeo, e eu pergunto a você: mas que mal Jesus lhe fez? Para você deixar, abandonar Jesus, dar as costas para Jesus e aceitar Barrabás, aceitar o mundo. Que mal Jesus lhe fez? Você que andava com Jesus, você que estava ali no laço da morte, o laço quebrou e você escapou à misericórdia de Deus. Deus deu um livramento a você. Você que estava enfermo, Jesus curou. E por um motivo ou por outro, você deu as costas para Jesus e aceitou a Barrabás, que é o mundo. Aleluia. Mas Pilatos pergunta para você nesta noite: que mal ele fez para você aceitar o mundo e deixar Jesus? E eu pergunto também para você nesta noite: que mal que Jesus lhe fez para você deixar o caminho estreito para entrar no caminho largo? A Bíblia diz que há caminho parece ser direito, mas é caminho de morte. A Bíblia diz que pode o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pilato era criterioso. Pilato, ele viu pela afeição de Jesus, sendo o silêncio de Jesus, falou mais alto,
quando os príncipes, os anciãos começaram ali, ele calado, e Pilato começou ali fazendo ali uma análise daquele contexto, e viu que Jesus era justo. Era costume naquele tempo de soltar um preso próximo à Páscoa, e aí Pilato ali queria soltar Jesus, mas o povo queria Barrabás. Pilato teve um aviso da sua esposa, uma orientação da sua companheira: não entra na questão desse justo, e por muito eu sofri sonho. Ou seja, viu que era um homem justo, era diferente. E agora Pilato pergunta: o que queres que eu solte? Jesus ou Barrabás? Barrabás. Aí Pilato olha para si e pergunta: mas que mal ele fez? Qual foi o mal que Jesus lhe fez que você deixou o caminho estreito? Qual foi o mal que Jesus lhe fez para você deixar a casa do Senhor? Qual foi o mal que Jesus lhe fez para você hoje estar blasfemando contra Deus, falando da igreja, falando do pastor, falando do ministério? Que mal Jesus lhe fez, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que possamos aceitar Jesus, irmãos, como o único Senhor e Salvador. Sabemos que tudo aqui é passageiro, amado. A igreja está de passagem. A igreja está aqui de passagem. A qualquer momento a igreja vai ser tomada, irmão. A trombeta vai tocar. Os que morrerem em Cristo primeiramente ressuscitarão. Aleluia. Depois, juntamente com nós, receberemos o Senhor nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. E você que está afastado por algum motivo, por alguma circunstância, deixou Jesus por uma cara feia, quem nos separará do amor de Deus? As tribulações, a angústia, a fome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus disse: no mundo tereis temor, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, irmãos, não foi de todo jeito, foi orando, jejuando, perseverando no propósito que ele tinha neste mundo. Jesus não veio por vinho, Jesus veio no propósito de salvar o homem, aleluia, livrar o homem, aleluia, do lago do enxofre que está preparado para Satanás e os seus adébitos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ali veio mais o amado, mais a criatura do que o Criador. E Pilato, irmãos, ele chega a dizer: mas que mal ele fez? Louvado seja o nome do Senhor. E diz no versículo, e diz assim, versículo 3: o governador, porém, disse: mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado, seja crucificado. Era inveja, irmãos. A inveja, irmãos, é uma doença nos ossos. A inveja é a desgraça da miséria, porque a inveja ela vem de maneira de sutileza, assim, devagarzinho. Quando você der vazão, quando você pensa que não, irmãos, está ali, era pessoa inchada. Mas estamos falando de pessoas que eram da autoridade, estava ali, príncipe, anciãos, aconselheiro espiritual ali, incentivando o povo para matar. O Salvador estava cego, irmãos. Louvado seja o nome dos seus, que veio para os seus, mas os seus não o receberam. É interessante, irmãos, que no versículo 24, então Pilato, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Ele lavou a mão e disse: estou inocente do sangue desse justo. Ou seja, Pilato, ele deu a sentença para Jesus, irmãos, como justo, mas o povo queria, irmãos, matar Jesus, e ele, como governador ali, representando como estava sitiado ali, ele que tinha ali de fazer o seu papel. Mas
Pilatos, por ele não dava sentença de morte para Jesus, porque viu que Jesus não era digno de morte, viu também a revelação da sua esposa, não entra na questão desse justo. E ele diz aqui, ele mesmo fala só boca. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava ante o tumulto, crescia tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Pilatos disse que ele é justo. Diante desse justo, considerai isso. Aí Pilatos disse: eu estou inocente diante do sangue desse justo. Considerai isto. O que é, Pilatos? Considerai isto. E respondeu todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. O povo disseram: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. A miséria, o próprio, na sua ignorância, o ponto que chegou, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos, irmão, trazendo, irmãos, tudo, irmão, que não presta. Então, é assim, o juízo de Deus, ele caiu, irmãos, e veio, irmãos, e apertou, e o povo, depois, a gente viu lá na frente, depois de Israel, 70 anos depois, é destruída a cidade, todinha ali, mas destruída de novo, pelo general Tito, porque o povo desfez da promessa do Messias, do Salvador, e ali o general, um homem ali, destruiu Jerusalém, de chegar a botar fogo nas portas de Jerusalém, destruiu por completo. Louvado seja o nome. O segundo templo ali, que foi tão levantado ali, o primeiro templo feito de Salomão, depois o segundo templo levantado por Zorobabel ali, depois reformado para ficar melhor por Herodes, e ali, chega no ano 70, general Tito Romano chega e destrói todo o templo ali. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, mas o rei, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Louvado seja o nome do Senhor. E o próprio Jesus, ele orando, ele diz assim: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então muitas vezes a gente oramos, venha a nós o teu reino. O reino veio. A primeira parte do reino de Deus foi implantada aqui na terra dos viventes. Basta nós aceitá-lo para morar com Cristo no dia do Senhor, que possamos estar todos lá, ali, irmãos, secando a mesa do Senhor. Pilatos não entrou nessa questão, mas para se cumprir o papel dele de governador, permitiu que o soldado levasse para ser açoitado e ali depois ser crucificado.